o erro que travou a minha vida e que pode também estar travando a sua. Quem viu meus outros vídeos já viu que eu fiz uma mudança enorme na minha vida nos últimos anos, né? Mais no último ano e agora. E tudo isso porque eu percebi que eu estava cometendo algumas coisas, eu estava permitindo algumas coisas que estavam me colocando muito para baixo. A primeira coisa delas foi permitir pessoas no meu convívio, no meu dia a dia, em situações da minha vida, que elas me colocavam para baixo, que elas eram pessimistas. Às vezes nem 100% elas me colocavam para baixo, mas só o fato delas serem pessimistas, com ela, o jeito delas verem a vida e tudo mais. Quando você vai contar alguma coisa, assim, uma pessoa que você confia, fala assim, ó, que legal, que negócio não sei o quê. E a pessoa fala assim, isso daí não dá certo, isso daí não funciona, isso daí não presta. Então, já, tipo, é uma pessoa que você gosta, que você tem, né, um apreço pela opinião dela e isso acaba, de certa forma, te colocando pra baixo, né? Você fica meio que ali com... Ainda mais se você tem um círculo de pessoas reduzido, né? De amizade reduzida. Que acontece muito com quem chega na casa dos 30, né? Sobram poucos amigos e às vezes esses amigos que você tem à sua volta são pessoas que já passaram por muita coisa que estão assim nesse momento. E isso pra mim foi um erro, porque como o meu círculo era reduzido, ter essas pessoas à minha volta me limitou, de certa forma. Me limitou porque a minha visão de mundo ficou reduzida àquilo. Então, pra mim, coisas que na minha cabeça que poderiam ser possíveis, quando eu externalizava e as pessoas falavam que não, eu já ficava tipo, nossa, então eu viajei na maionese, né? E isso com certeza me limitou. E eu entendo que cada um tá com uma história de vida, tá cada um passando por uma coisa. Nem todo mundo consegue ser positivo 100% o tempo todo. Mas estar rodeada com essas pessoas, não tem uma visão assim positiva da vida, né? Não tem uma esperança, não tem uma vontade de viver. Isso acaba sim contaminando a gente. Você tem que ter uma carapaça muito grossa para não ser contaminado. E eu acredito que é impossível quando o seu círculo é mais reduzido. Então, dessa forma, eu acabei sendo influenciada. Isso começou a me deixar muito pessimista. Eu parei de ter esperança nas coisas também, porque era o que eu estava ali vivendo naquele momento. Além disso, tinham pessoas que também estavam me demandando muito, né? Me demandando atenção, me demandando questões práticas da vida mesmo. E só que tava assim, já em excesso, né? E eu não tava conseguindo ali cortar isso, né? Falar assim, olha, chega até daqui, pronto, acabou. Eu não tava conseguindo impor esse limite. Porque eu não tava identificando isso, que as pessoas estavam querendo demais de mim. Eu achava que eu ainda fazia pouco, né? São questões aí, quem é da área da psicologia já vê, né? Que são muitas coisas. Mas eu acho que tá que nem eu falei, nesse círculo reduzido, também me fez ter essa visão reduzida da vida. Então parece que é só aquilo que existe. E é por isso que eu quero trazer isso pra vocês, porque às vezes vocês estão num círculo reduzido de vida, com poucas pessoas que você conhece, e parece que só aquilo que é realidade. Não tem outra realidade, não tem outra coisa pra se fazer, não existe outra forma de pensar. Mesmo a gente tendo a internet, né? Hoje em dia tem muita coisa ilusória na internet, então a gente não consegue se levar muito por muita coisa. E os algoritmos também fazem a questão da bolha, né? Então, uma vez que você procura uma coisa, vai aparecer muito mais daquilo. Não aparece coisa diferente. Então, se você tiver com ideias ruins, pensamentos pessimistas, vai acabar aparecendo muito mais disso pra você do que outras coisas mais de bem com a vida, digamos assim, né? E outro erro também que eu cometi foi me deixar levar pela rotina, né? Então eu acabei ali sendo drenada pela rotina cansativa, muita coisa pra fazer. E com isso você não tem energia pra nada, você só quer chegar em casa, sentar no sofá e, né, rolar pra cima na tela. Você não tem força pra fazer muita coisa, não tem energia, né? Pra se dedicar pra alguma coisa que você gosta, pra um hobby. E você acaba vivendo meio que o sonho dos outros, a vida dos outros e tudo mais. Então, com isso, eu percebi que eu acabei me deixando levar pela rotina. O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. E eu deixei de acreditar nos meus sonhos, eu deixei de fazer as coisas que eu gostava. Eu deixei de trabalhar nos meus projetos. E isso foi muito ruim, porque, né, óbvio,
chega um momento da vida que a gente tá ali desanimado, muito triste, com a saúde ruim. Quem tem alergia, né? E quando eu percebi, né, quando eu falei assim, não, agora chega, eu vou fazer diferente, eu vou fazer não uma mudança assim muito brusca, né, mas vou dar um passo de cada vez. Foi quando eu comecei a tomar esses pequenos passos, uma coisas que eu tava imaginando que ajudaria, que daria certo, que fariam mudanças na minha vida boas. E realmente isso aconteceu. As decisões que eu tomei foram maravilhosas. Tem mais um vídeo aqui que contei pra vocês completíssimo. Mas foram decisões muito acertadas, muito alinhadas com o que eu sentia de verdade. E a partir daí eu fui desenhando a vida do jeito que eu realmente queria viver. E é em questão de pouco tempo. Tem gente que fala em 60 dias. 60 dias, gente, dá pra fazer pequenas mudanças. Mudanças estruturais grandonas, muito difícil. Foi coisa de um ano ali, eu fiz muitas mudanças na minha vida. E foi muito interessante que ao fazer essas mudanças, eu me conectei com outras pessoas de outras realidades totalmente diferentes da minha. E aí eu pude ver outras formas de enxergar a vida que eu não tinha mais, eu tinha perdido completamente. E entrar em contato com essas pessoas foi até um baque no início, sabe? Quando você olha e fala assim, nossa, tem gente que pensa assim. Nada a ver, né? Porque você tá ali muito fixado naquela energia, né? Naquele pensamento. E daí no convívio, no dia a dia, você começa a ver e falar, nossa, realmente aquela pessoa tem razão, né? Vão acontecendo coisas que você percebe isso. E é muito bom ter essa mudança de mente, porque você enxerga a vida com muito mais leveza. As coisas boas e ruins vão acontecer de qualquer forma, mas a forma como que você vai lidar com elas, sentir elas, é você quem dita, né? Então, ter esse poder de volta pra mim, né? Eu lembro que eu vi uma frase uma vez no Instagram e eu falei, nossa, é essa frase, tava em inglês, né? I call my power back. Então, eu peço, né? Eu chamo o meu poder de volta pra mim. E eu falei, nossa, é isso que eu tô precisando, né? E ficou tipo um mantra na minha cabeça. Eu chamo o meu poder de volta pra mim. Então, pra eu voltar a olhar pra mim, pra eu voltar a me colocar em primeiro lugar e não me permitir mais colocar em situações dessa forma, né? E é uma coisa que a gente tem que estar constantemente atenta a pessoas que são assim, né? Como eu, que querem ajudar, querem fazer as coisas, quando você vai ver se tá sendo levado, né? Então, é uma coisa que você tem que estar constantemente prestando atenção, observando a sua volta. Será que eu não tô fazendo demais? Será que eu não tô ultrapassando meus limites pelos outros? Será que eu não tô deixando minhas coisas de lado pelas pessoas à minha volta? Mesmo que seja de forma... A pessoa esteja fazendo não querendo te prejudicar. É por costume, por... Nem sei. Mas, no geral, esse foi um mantra que eu usei e que com certeza eu me apropriei e que fez toda a diferença pra eu seguir essa linha, sabe? Pra eu me alinhar a essa energia que estava totalmente por fora, não tinha de jeito nenhum. Então esse mantra me fez repensar, olha, eu quero chamar meu poder de volta pra mim. Então eu fui tendo atitudes que me levaram a ter essa personalidade, digamos assim, não é personalidade, né? Mas ter essa energia de volta, né? Então, se você tá passando por situações assim, que você tá se sentindo perdida, desanimada, sem caminho, sem direção, é bom dar um passo para trás e olhar a sua vida de cima, né? Tentar enxergar de fora, uma pessoa de confiança, que você tenha confiança, que você possa pedir uma orientação. Porque tem pessoas que gostam da gente e elas vão falar, olha, você tá fazendo tal coisa, isso daí não precisava, né? Vamos fazer diferente. Só que a gente não quer ouvir muitas vezes, a gente acha difícil dar aquele movimento. Mas, gente, uma vez que você der esse movimento de mudança, o primeiro passo é o mais difícil. Depois o próximo, gente, é uma delícia. Você quer fazer esse passo cada vez mais. Cada vez mais você quer mudar as coisas, cada vez mais você quer fazer coisa nova, coisa diferente. E fica uma coisa assim, vicia, entendeu? Vicia. Vicia ter o poder de volta. Então, eu recomendo isso pra vocês. Vocês estão se sentindo perdidos, desanimados, sem orientação da vida, peça seu poder de volta, olhe sua vida de cima, peça orientação pra alguém que você confia pra te ajudar a observar o que tá precisando de mudar ali
e dê um passo de cada vez. Você vai ver uma diferença enorme na sua vida. Não tenha pressa, não tenha desespero, mas sai do celular e vai agir, sabe? Sai do celular e vai viver a vida, vai fazer acontecer o que você quer que aconteça, tá bom? Um beijo e até mais.